Boa noite, pessoal. Estamos aqui com o Benício Filho, um dos membros fundadores do BNI Dinâmico, dono da empresa Ravel Tecnologia e mais umas dezenas delas espalhadas aí por 2 continentes, e empreendedor, um homem do ecossistema de startups, dedicou os últimos tempos aí em andar pelo mundo, levando inovação, e é um prazer ter você aqui hoje, Benício, relembrando os velhos tempos de mentoria lá no BNI Dinâmico e depois a mentoria para todos os membros que a gente fazia à noite. Então, bons tempos aqueles e melhores os que virão ainda, né? Então, vamos em frente. A palavra é sua. Bacana. Acho que hoje, até pela tua introdução, acho que, pelo que eu dei uma olhada aqui nos membros que estão nos acompanhando, tem bastante gente que já esteve em outras mentorias, tem uma audiência que tem acompanhado a gente aí nessas mentorias. Sim. Então, eu gostaria de dividir em 2 momentos. Primeiro, falar rapidamente de alguns conceitos que eu acredito que são essenciais dentro do BNI, mas sem entrar no beabá da metodologia, porque eu acredito que todos os membros que estão aqui já estão acostumados. E segundo, eu queria colocar alguns cases de empresas e por que eu, dos últimos anos para cá, por principalmente influência da minha jornada no BNI, construí outros negócios. E aqui talvez não dê para a gente explorar tudo, e não há necessidade. A gente pode fazer um segundo encontro semana que vem sobre esse mesmo tema. Eu gostaria de relatar a minha experiência prática mesmo, porque eu acho que o membro, quando está no dia a dia do BNI, ele não tem, às vezes, a atenção devida, ele não está ali com a atenção devida, a amplitude do que ou ainda, as oportunidades que estão à sua frente, não no seu business, mas nos business que podem nascer a partir do entendimento dessa inteligência grupal que é o BNI, né? Perfeito. Então, o tema hoje ele é bem significativo para a minha pessoa, como criar novos negócios a partir dos membros do BNI. Para quem já está acostumado, esse slide também já não é nada novo, mas eu gosto de falar que hoje em dia todo mundo fala em inovação, né? Só que muitos acham que inovação é pintar prédio, comprar puff. Isso é o cool, né? Ah, eu sou inovador, estou lá com um Percy, estou com um puff na sala, todo mundo trabalha sem nenhuma condição de ergonomia, jogado tudo de lado, isso é moderno, né? E quando, na verdade, prédio e a estrutura pouco diz a respeito de inovação, né? Inovação é realmente um modelo mental, né? Tem pessoas que têm capacidade de inovar, embora a inovação é algo inato do ser humano, mas tem gente que se fecha dentro de num nicho de negócio e passa a vida inteira fazendo aquilo. Eu me recordo de algumas experiências dentro do BNI, de membros que, do tempo que eu iniciei no Dinâmico até os momentos em que o José Maria deu continuidade, né? Ele que é o membro da cadeira hoje, embora a Ravel continue do mesmo jeito, ele nunca mudou nada no que ele fazia. E aquilo é algo, para mim, infartante. Ele só deixou de estar ali na linha de montagem, apertando o parafuso para falar que tem um negócio, porque ele continua fazendo a repetição de um modelo de negócio. Então, não é empreender, né? Isso não é empreender. Sim. Eu tenho uma atuação como empreendedor, vou falar um pouquinho dela, e esse é o tema hoje, mas tem algumas coisas aqui nesse rodapé que eu gostaria de frisar. Primeiro, eu sou contratado pela Abrastoa, que é a Associação Brasileira de Operadoras de Turismo, para trabalhar com eles em inovação. Faço isso há 4 anos. É um setor, como vocês viram nos cenários que eu apresentei, um dos setores mais afetados, e o turismo no Brasil é um dos mais atrasados do planeta. Então, é interessantíssimo trabalhar no meio desses dinossauros que a Abrastoa tem como associados. É um país em que uma empresa de turismo, que é a CVC, que praticamente acabou na Bolsa de Valores, detinha 52% do mercado do turismo de lazer, de se questionar mesmo um setor inteiro, né? Então, vai ser interessante ver a reconstrução desse setor. Na Universidade de Mauá, eu costumo lecionar na cadeira como de pós-graduação na área de
modelagem de negócio, construção de modelos de negócio, e o Sebrae. O Sebrae é provavelmente uma das instituições mais interessantes que a gente tem no Brasil, né? No ABC a gente tem a pessoa do Fábio aí, que é um agente incrível do Sebrae, é um cara que ajuda a modelar negócios, e olha, vocês têm que conhecer esse cara, ele ajuda mesmo a modelar negócios, e é um cara que está com a gente em muitas coisas. Eu tenho algumas áreas do Sebrae que eu ajudo lá no Nacional, na cadeira nacional lá em Brasília, né? Eles me contratam para alguns trabalhos regionais. Aí eu tenho uma área de atuação na área de modelagem de negócio e também na área de investimento, por causa do meu ramo de investimento em startups. Isso vai fazer sentido ao longo do que eu vou falando aqui, por isso que eu fiz questão de frisar hoje. Deixo aqui depois dessa apresentação, vocês podem solicitar aí para o BNI. Não sei se tem muita gente solicitando, mas olha, essa apresentação aqui tem 75 slides. Ela é um compêndio com uma série de coisas bacanas. Então, quem quiser, é de graça, não vai ter cobrança nenhuma, é só solicitar aí para o BNI que eles pedem para mim. Bacana? Tá aqui os meus dados. Essa chamada, então, é para falar sobre como o BNI mudou a minha vida, mas dentro dessa lógica de ampliação dos negócios. Eu usei esse slide que está aqui na convenção regional do BNI há 3 anos atrás, acho que foram 3 anos atrás, na Universidade de Mauá, e foi um dos momentos muito emocionantes da minha vida, porque eu estava ali numa uma mudança gigante na vida pessoal, e estava ali no BNI fazendo justamente uma das coisas que eu mais amo, que é subir e falar para as pessoas, estar falando para as pessoas que eu acredito e vivo, né? Essa é a grande diferença, acho que, do que eu não falo teoria, eu falo do que eu acredito e vivo. E eu usei esse slide aqui, e depois usei no Nacional, porque o Marcos Martins me chamou para dar a mesma palestra, eu falei lá no Nacional, na Convenção Nacional. Legal. Foi um ano muito bacana. A primeira provocação que eu gostaria de dizer é que a gente tem que primeiro chegar de mimimi, né? Parar de reclamar, né? Porque quem reclama, segundo o nosso filósofo aí, o Cortella, é o pior dos seres humanos, né? Porque reclamar é fácil. Aquele que reclama, ele fala que é o mais desprezível dos seres humanos. Ele fala que reclamar é o cara que sobe no totem e só reclama porque ele não tem coragem de mudar nem a ele mesmo. Porque se ele fosse realmente consciente da reclamação que ele faz, ele mudava e saía do lugar que ele está reclamando. Bom, claro. Tá ruim o Brasil? Vai embora. Vai embora. Porque se você não está feliz aqui, muda. É fácil. O meu setor está ruim. Cara, muda de setor. A minha vida está ruim. Calma, eu não posso falar o que você faz, mas às vezes é o que algumas pessoas gostariam de fazer. Essa foto aqui, ela é bacana porque essa aqui é a primeira, na verdade, é a nossa primeira confraternização, nossa primeira fechamento de ano. E tem um monte de cara aqui super interessante nessa foto. O Marcos Martins está nela. Você também está aí, né, Décio? Você deve ter em algum lugar aí. Ou você não estava nessa? Será que você não estava nessa, Décio? Não, acho que eu fui eu estava no evento, foi lá no Sete Mares. Foi. Mas eu não lembro. Acho que nessa foto eu não saí. E eu estou de muleta. Mesmo, rapaz. É muito interessante essa foto, porque eu quebrei os 2 tornozelos na minha vida e já rompi os ligamentos algumas vezes. E eu passei 6 meses, não, 6 não deu 6, deu uns 5 meses, de muleta e de bota. E eu não faltei em uma reunião do BNI às terças. Nenhuma. E nós fazíamos reunião naquele Pampas, assim, a gente não pode falar mal dele, porque nos acolheu, mas só eu e você sabemos a quantidade de barata que a gente matava para poder tomar café de manhã. Vou fazer um parênteses aí. A técnica dos garçons para raptar as baratas que estavam chegando na garrafa térmica era um negócio impressionante. Chegou a presenciar comigo às 6 da manhã. O rapto de baratas deveria virar um esporte, viu? Porque... Não, só quem estava nos pilares do BNI ABC sabe o que é matar barata no Lamentável. E essa foto ela é emblemática, assim, porque muitos dos membros que estão aqui continuam e já foram presidentes, vice-presidentes. Por exemplo, aqui tem o Marcelino, que foi o nosso último presidente.
Tem o do Daniel Cabreira, que foi presidente, o Hélio Palaro, que foi presidente, eu, que fui presidente. Uhum. Então, o que essa foto aqui demonstra para mim? Assim, é um marco. Foi esse grupo que despertou em mim uma percepção de que eu poderia, a partir desse networking Sim. que o BNI promove, e eu vou passar aqui por alguns pontos rápidos do que, para mim, são esses pilares, a possibilidade de olhar para esses caras e falar, peraí, o que está em jogo aqui não é conseguir referências para a Ravel, porque isso, um membro que tem assiduidade, um membro que mostra que a empresa dele é séria, um membro que está ali, ele vai conseguir referência. E que a empresa, é lógico, esteja no mercado que existe, né? Sim, claro. Eu lembro que alguns anos atrás, na presidência do ITESCS, um estudo da Metodista, meu querido Fábio, que era reitor na época, que depois também, e hoje é um sócio também em negócio, é uma coisa louca, como a vida Olha que loucura. O Fábio foi reitor da Metodista. No meu tempo de presidência do ITESCS, nós fundamos uma incubadora na Metodista, que foi a Mondó. O Fábio deixou a reitoria, foi para a reitoria de Piracicaba, voltou de Piracicaba, hoje é professor de pós-graduação e meu sócio em algumas coisas. Que fantástico. Nunca uma pessoa que chegou a ter um contato mais próximo comigo deixa de sair da minha vida. Se for uma pessoa boa, a gente faz negócio. É uma coisa incrível. Coisa incrível. E esse estudo da Metodista, ele falava o seguinte, ele falava que o setor metal mecânico no ABC, isso há 3 anos atrás, que passava por aquela crise forte que a gente passou, né? Sim, sim. Ele falava assim, o setor metal mecânico em Diadema, que é o principal grupo de empresas do setor, estão em Diadema, né? Não tem nenhuma montadora, mas é a maior cadeia de autopeça. Então, Diadema, São Bernardo e Santo André, cerca de 40% do setor naquele ano não fecharia o ano. As empresas são empresas insolúveis, no sentido de que não tem como se manter. Só que os sócios e os donos continuavam achando que os negócios eram líquidos, porque foi essa a percepção da pesquisa que eles fizeram. Por que eu estou trazendo isso aqui? Essa foto é emblemática para mim, porque quando eu conheço em profundidade os membros, eu sei quem está no lugar certo. Eu começo a entender setores, eu começo a entender possibilidades, e eu começo a falar, poxa, peraí, aquele cara faz isso que tem sinergia com algo que eu faço. Olha, mas se nós fecharmos aqui um grupo, nós 3 criamos um outro business. Mas peraí, esses business desses membros fazem sentido? Eles estão realmente com lucro? Esse cara tem lucro? Esse cara, qual é a margem dele? Pô, se 1 a 1 você não entende em profundidade o negócio do outro, cara, você não está fazendo 1 a 1. 1 a 1 para mim, de verdade. Qual é a tua rentabilidade aqui? Pô, eu trouxe DREs e business plan de quem tinha, porque quase ninguém faz, né? Mas uma planilha, uma DRE de membros, olha, as dezenas, para entender os negócios, para ficar me debruçando sobre aquilo. Eu amo vendas, então eu ficava, pô, será que isso aqui tem sentido? Aquilo ali tem sentido? Cara, esse cara tem uma margem muito legal. Será que ele está pagando imposto? Pô, vou dar uma entendida nisso aqui. E aí você ajudava os membros, porque aí é o giver's game. Isso não é para estragar ninguém, pelo contrário, é para você ajudar. Mas você vai criando uma inteligência de negócio. Paul Schatzer, que é esse alemão aqui do canto, Sim. não sei se vocês estão vendo, Sim. esse cara, que ele ajudou a gente em estudos, em entendimentos, vários insights. E aí começa a nascer uma outra consciência. Só que tem uma questão importante. Se eu não me envolvo dentro do BNI, eu não consigo ter essa profundidade, esse acesso. E essa autoridade que você acaba como membro conseguindo, entre outros membros, ela nasce primeiro da sua credibilidade. E a gente sabe o que é credibilidade. Eu vou passar um pouquinho aqui pela credibilidade. Como você consegue credibilidade primeiro dentro de um grupo do BNI? Primeiro, estando presente. E aí eu vou falar um pouquinho na frente o que é estar presente. Mas segundo, se envolvendo. Seja mentoria, como já disse aqui em outros momentos, eu fui gestor de mentoria, não é gestor, né? Líder de mentoria, coordenador de mentoria durante toda a minha estada no BNI. Toda. Quando eu saí de mentoria foi para assumir presidência, foi para assumir alguma outra coisa, e foi um momento também que eu não conseguia mais fazer nada, e aí já estava numa troca pelo José Maria, que assumiu a minha cadeira na época.
mantendo a Ravel no dinâmico. Essa dinâmica de envolvimento, ou você está envolvido de corpo e alma dentro da metodologia e vive ela, ou não dá certo. E aí, tem uma brincadeira que eu coloquei aqui. Ah, não entrou. Deixa eu ver se entrou. Não entrou. Eu tinha colocado um slide a mais aqui, que é o slide de um filme chamado Swing Plash. Não sei se alguém já viu esse filme. Você acha ele na internet, depois eu adiciono nesse slide, chamado No Limite da Perfeição. Esse filme conta a história de um professor e de um aluno o professor tenta ensinar o aluno a tocar um determinado instrumento, só que o professor, piano, né? Só que o professor é tão exigente, que por vários momentos o professor leva aquele aluno ao limite de tudo. O filme é um filme que causa um pouco de impacto. Mas aquela perfeição que para o professor era algo doentio, ela é justamente o que faz a diferença, sem ser doentio, mas o que faz a diferença no que é preconizado pelo BNI como disciplina. Às vezes a gente tem uma dinâmica de envolvimento dentro do BNI, mas a gente tende a ficar sério ali por 3, 6 meses. E aí a gente relaxa, a gente acha que já está em casa, que aquilo ali caiu no modus operandi da rotina, e você deixa de começar a ter os insights justamente no período que você ganha uma maturidade dentro do BNI. O que eu quero dizer é que atrasar 2 minutos no início hoje, para quem leva a sério a questão de atraso, já é um gelo na barriga, porque te incomoda. Chegar atrasado numa reunião, chegar atrasado, chegar na hora do começo da reunião e achar que está tudo bem, poxa, você tinha que ter chegado meia hora antes para fazer networking, você chegou em cima da reunião. E aí? Hoje as pessoas estão atrasando a hora que querem, né? Porque ficou numa dinâmica super complicada. E aí, quem está olhando aquilo? Qual é a credibilidade que a gente passa, né? Qual é a segurança que a gente passa? E eu estou falando só de pontualidade, mas avançando um pouco mais, vocês vão ver alguns pontos que eu acredito serem essenciais dentro da lógica do BNI. E quando a gente... Décio, eu acho que esse slide que eu coloquei... tá sim, eu só inverti, então. Deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala dessa questão de seriedade dentro do BNI, a gente justamente começa a perceber, quando leva a sério a filosofia e começa a ser tido como alguém que é alguém de referência, as coisas se aproximam. Por que as oportunidades se aproximam? Lembra do que eu falei no início. Teu business é o teu business. Você vai gerar oportunidades de negócio pelo simples fato de você se mostrar capaz de atender referências que são dadas, pelo simples fato de você gerar referências de qualidade e por você manter a prática, olha, de verdade, do básico. Chegar, como eu disse antecipadamente, participar de 1-a-1s com qualidade, se envolver na equipe de liderança ou nas equipes que tem de trabalho, dar testemunho, estudar. Ou seja, você fazendo arroz com feijão ali, você vai receber referência se o teu negócio ainda existir. Essa é uma questão importante. Eu não estou falando nada de pandemia, turma. Nada, nada. Volto aqui à mentoria que nós demos semana passada. Se o teu negócio tem margens muito próximas a 4%, 5%, ou abaixo disso, ou ele tem volumes gigantescos, volumes exponenciais, quantidades de ticket, peças vendidas exponenciais, ou você tem uma matemática que não fecha. Não fecha. Temos aí nos grupos do BNI dezenas de experts em dados financeiros, mas saiba que só o passivo acumulado pela tua empresa já se torna impagável em poucos anos aquilo que você acha lucro, aquilo que você acha que é lucro. Ou seja, eu tenho que ter lucro. Qual a quantidade de lucro, Benício? O máximo possível. Serviço que não tenha 30%, 40% de margem de lucro, tem alguma coisa errada. Produto, vamos analisar caso a caso. Mas voltando ao ponto anterior, se eu tenho uma presença dentro do BNI que gera para os outros membros essa referência de seriedade, de credibilidade, oportunidades chegam. O primeiro case que eu gostaria de contar, que na verdade é uma das primeiras, eu já tinha feito algumas jornadas de abrir outros negócios dentro do BNI, mas foram como eu chamo de MVPs, né?
foram testados, iniciamos, deu em nada, aprendi, voltei, vamos de novo. Uma das primeiras jornadas que deu muito certo foi a incandescente. Eu acho que o Vinícius não está aqui com a gente. Eu não olhei aqui, mas acho que ele não está. Mas se ele estiver, seria um prazer se ele pudesse ouvir, mas ele também já ouviu isso algumas vezes. O Vinícius, ele participava do grupo Diamante. Até hoje o Décio não conseguiu montar um grupo do Beni em Diadema. Eu dizia para o Décio que havia um índio enterrado onde ele tentava abrir, porque não é possível. Mataram o índio e enterraram lá. Não, sem nenhum xenofobismo aqui, mas é porque a coisa não saía ali, ele não conseguia montar o grupo, até hoje ele não montou. E aí estava lá o Diamante, se encontrando no Ciesp Diadema, e eis que o pessoal da diretoria, o Vinícius era o presidente, me convidaram para dar uma mentoria lá. E aí o Vinícius tinha ido no Dinâmico, e quando ele foi no Dinâmico, ele sentou do meu lado, numa reunião de trabalho, com uma cara de o que está acontecendo aqui, né? Isso aqui é o quê? Tal, porque foi quando ele conheceu o BNI, ele foi convidado do Dinâmico. E ele tinha uma agência de marketing na época, chamada CSW Tomate, e ele sentou do meu lado, eu falei, e aí, você é membro novo, você está conhecendo o BNI? Ah, estou conhecendo o BNI. Falei, que bacana. Eu falei, olha, durante a reunião não dá para a gente conversar muito. Mas como eu estou vendo que você está curioso aí, deixa eu te explicar algumas coisas, né? E aí eu peguei as folhinhas, no tempo era folhinha, né? Fui explicando lá a referência, fui falando para ele, e aí baixinho ia acontecendo uma coisa lá, eu ia comentando. Ou seja, ele navegou pela reunião como se ele soubesse realmente o que estava acontecendo ali. Lembrem-se de uma coisa, quem está chegando no grupo do BNI e não conhece o BNI ou ouviu falar, ele entra num trem a 100 por hora. Essas pessoas estão com medo, acuadas e algumas desesperadas quando sabem que tem que falar. Se você se mostra próximo, e isso tem que ser legítimo, verdadeiro, tem que ser da sua natureza, você ganha essas pessoas. E eu não tinha nenhum intuito além de ajudá-lo, porque realmente acho que esse também é um traço do meu DNA. Estava lá, ajudei ele, bacana. Não perguntei o nome dele, porque eu não tinha realmente interesse em outra coisa, só queria ajudar. Não perguntei o nome dele. Bacana. Passou. Quando eu fui no Diamante, convidado, cheguei lá, o Décio estava nesse dia, o Décio falou, olha, trouxe aqui uma pessoa do Dinâmico para fazer uma mentoria para vocês, ele vai dar as 8 semanas de mentoria, o Benício do Dinâmico. Aí o Vinícius olhou assim e falou, Benício? Peraí, esse Benício, já ouvi falar dele no BNI. Quando ele me viu, ele falou, não acredito que é você, cara. Você? Pô, você foi o cara que me acolheu lá no Dinâmico. Pô, até hoje eu falo do cara que me acolheu no Dinâmico e não sei o nome dele. O que disso nasceu? Dentro do Vinícius, ele meio que falou, poxa, eu reconheço no Benício alguma coisa que me dá segurança. E meses depois, o Vinícius veio conversar comigo, uma situação que ele estava de um pouco de insatisfação com o sócio dele, pediu que eu visitasse a agência dele, tentasse entender se a agência dele tinha alguma coisa que poderia ser ajustada. Eu fui, fiz 1 a 1, conheci, achei super bacana. E aí, no outro almoço que ele me convidou, ele falou, cara, eu não estou nada feliz com o meu sócio. Acho que ele a gente não rola química, não rola proposta de valor, a gente está meio, não dá certo. O que você acha que eu faço? Eu falei, Vinícius, não pergunta essas coisas para mim, cara. Ele falou, por quê? Falei, cara, porque sociedade, ela tem que dar mais certo que casamento. Porque o sócio ou tem os mesmos valores que você, ou você nunca vai conseguir construir nada. E olha, eu acredito em sócios. Para mim, a vida é feita de sócios. Eu quero muitos sócios. Aí ele olhou e falou, poxa, cara, mas nada do que eu faço ele aceita. Eu falei, cara, então repensa. Repensa o teu modelo de empresa. E ele saiu daquele almoço mega encucado, né? Voltou, sei lá, não falei mais com ele, um mês depois pediu um novo almoço, falou, cara, queria te contar que eu resolvi a questão com o meu sócio. Falei, bacana, e aí, como que ele tá? Não, eu terminei a sociedade. Está mais 2 meses, vamos sair de lá, tal, não sei o que lá. Falei, poxa, Vinícius, que radical, cara, não sabia que tinha feito tanto impacto a conversa com você. Ele falou, você me ajudou pra caramba, agradeço muito, mas agora você tem um problema. Eu falei, por que um problema? Eu vou te fazer um convite, eu queria que você fosse meu sócio. Falei, nossa, Vinícius, mas como assim, cara? Falou, eu pesquisei a tua empresa tem sinergia com isso, a minha tem com isso, acho que a gente forma um par legal, não sei o quê. Falei, cara, mas eu não sou sozinho, eu tenho o Nelson, preciso
Você trouxe aqui uma situação nova, tem que pensar sobre isso. Fui para dentro de casa, pensei, também pesquisamos um pouco sobre as oportunidades, nasceu a Incandescente. A Incandescente foi uma agência que a gente criou a partir da experiência do Vinícius. A Incandescente hoje já fazem alguns anos isso, já tem 5 anos que estamos juntos, mas a Incandescente tem 10 anos desde o início da história do Vinícius, né? A Incandescente fica aqui em São Bernardo, na Rua Antártico, para quem não conhece, e é uma unidade de negócios própria. Ela não é um bracinho de uma empresa nossa, é uma unidade de negócio própria, uma empresa própria, com mais de 20 colaboradores, super bem posicionada. E daí nasceu uma nova forma para que eu olhasse os membros. Desse primeiro movimento, eu comecei a entender uma coisa que eu chamo que é a experiência do aprender. Primeiro, a gente tem que aprender a aprender. Só que como eu aprendo a aprender? Aprendendo a fazer. Mas, acima de tudo, aprendendo a conviver. Ter sócio é aprender a conviver com o diferente, mas que completa os seus valores, porque só pode ter sócios aqueles que assumem que tem que baixar um pouquinho o ego. Quem tem ego muito elevado não consegue ter sócio. Se eu tenho que ter humildade de abaixar um pouquinho o meu ego, eu tenho que ter a inteligência de ter sócios que são mais inteligentes que eu em outras áreas. 2 engenheiros eletrônicos juntos se batem provavelmente com algum equipamento elétrico. 2 contadores vão se matar com um 12C. 2 médicos vão se matar com bisturi. Ou eu tenho inteligências complementares, ou eu não tenho essa convivência que gera esse aprendizado. A Incandescente trouxe para a Ravel uma área de marketing digital, de inovação aberta, desse pessoal mais moderno, que rejuvenesceu a Ravel. Foi uma virada de chave na Ravel. Por outro lado, não foi esse o maior ativo que a Incandescente trouxe. O maior ativo que a Incandescente trouxe foi me colocar... Eu já estava envolvido no mundo de cultura de startup, mas me colocar nesse universo falando assim, eu tenho a possibilidade de olhar esses membros que hoje olham para mim com gratidão, com alguma autoridade sobre algum tema, e conversar com eles de uma maneira mais profunda, por que nós não fazemos outros negócios? Por que nós não criamos outras oportunidades? E aí, dessa dinâmica de entender que eu precisava aprender ainda mais desses business, e também teria que exercitar muito mais a convivência minha com o diferente, eu comecei a me tornar um ser plural. Foi desse movimento com a Incandescente, Décio, que nasceu as mentorias de liderança. O que eu sempre olhei, o dinâmico é incrível, o dinâmico é exponencial, o dinâmico é bacana. Mas o dinâmico é o dinâmico. E também vai ter os vícios dele e as mazelas dele. Outros grupos, olha quantas oportunidades. Poxa, como eu me conecto a essas lideranças? Se o cara é liderança, ele está verde no traffic light. Se o cara é liderança, ele é alta performance. Se o cara é liderança, ele é um líder. Vamos conhecer esse povo. Vamos ajudar esse povo. Vamos facilitar as coisas para eles. Vamos mostrar como eles podem ser maiores. E desse movimento, nasceu a brincadeira de olhar o BNI como o filme Minority Report. Não sei se você lembra. Onde esse filme é de 2002. E tem algumas cenas que o Tom Cruise ele faz assim, com a mão, e traz tudo para frente como se ele pudesse tocar um negócio, conectar com outro. Esse filme ele é um filme antigo, mas muito atualizado para os dias de hoje. E na minha mente, começou a funcionar um Minority Report o tempo todo. Eu falava, peraí, o pessoal da energia, que aí a gente foi para energia, tinha uma cadeira na energia, a Incandescente estava no dinâmico também, aí eu olhava o dinâmico, olhava a energia, olhava o exponencial, olhava como é o grupo lá de Santo André? Que a Carol foi presidente? Como que é o nome lá dessa? Você lembra? Impacto. O Impacto. Eu circulava por todos os grupos, eu conversava com todo mundo, e aquilo começou a me criar um subsídio de material que eu confesso, eu tinha noites que eu não conseguia dormir, de tanta informação que eu tinha na cabeça, mas de tanta coisa que eu pensava, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, esse membro já quebrou, ele só não entendeu, aquele ali está com um business super legal, só que ele é bom nisso, pô, vamos fazer alguma coisa com isso. E dessa brincadeira
eu já era muito envolvido com esse universo de cultura de startups, eu comecei a justamente olhar esse slide, que é um slide que vocês estão acostumados a ver, e justamente separar o joio do trigo. Olha, pessoal, não há nenhuma maldade e não há nada de errado nós termos os nossos critérios para avaliarmos os negócios. E aqui eu estou falando de pessoas. Não existe CNPJs, existem CPFs, né? Se essas pessoas entendem essas duas propostas de valor, elas entendem o mundo que eu estou. Se esses negócios e essas pessoas estão no seu lado aí dos exércitos, eu não quero e não tenho como negociar com elas. Eu não consigo construir business nesse universo. Não consigo. Agora, se elas estão com negócios nesse outro espectro, aí sim. Aí faz todo sentido. É por isso que eu tenho uma certa frase que eu sei que não é muito bacana para o BNI, e eu sei que algumas pessoas não gostam muito dessa minha forma de pensar, mas que eu não tenho como negligenciar ela, já que ela é uma das coisas que eu acredito serem as minhas verdades. Eu não acredito em empresas de um homem só. Eu não acredito. Eu acredito nos profissionais liberais, mas acredito que a fase de um profissional liberal ela deveria ser uma passagem. Senão ela se torna, como aquela famosa oração da Salve Rainha, um vale de lágrimas. Por que um vale de lágrimas? É uma oração de chorar demais, né? Eu não sei quem teve coragem de escrever, bem eu sei, mas não vou entrar nesse mérito, não. Mas é tão triste, que não dá, sabe? Porque uma empresa de um homem só é uma empresa que o cara é escravo. Eu não tenho férias, eu não consigo me desligar. Então, se eu não consigo dividir o meu negócio, abrir a minha mente para ter sócios, cara, não dá para mim estar junto com você. Não dá. Agora, se você entende esse lado aqui da empresa que olha o cliente como amigo, olha que você tem que ser influenciador, olha que você tem que trabalhar o tempo inteiro em desenvolvimento, olha que você tem que resolver problema. Cara, esse membro, ele faz muito sentido para mim. Ontem, o Vini fez uma live com o pessoal da ABC da Comunicação, e aí, há 2 semanas atrás, ele falou, B, eu fui convidado a fazer uma live, e eu estou cansado de ouvir tudo que estão falando. Eu queria fazer uma live sobre algum tema que você fala, de liderança. Liderança ressignificada, que é o tema que eu tenho escrito, e é um pouco da minha tese de mestrado. Aí ele falou, eu assisti 2 vídeos que você deu, que você gravou, que estão lá no YouTube, e de tanto ouvir você fazer isso e falar, eu sei fazer essa palestra. Eu falei, Vini, vai, faz. Ele fez, eu não consegui assistir, eu assisti depois. Eu falei, olha, Vini, eu confesso, eu chorei umas 4 vezes quando eu assisti. Chorei. Eu estava aqui assistindo e chorando. Ele falou, por quê, cara? Eu falei, cara, é tão bonito a gente ver que aquilo que a gente acredita faz sentido no mundo e faz sentido na vida dos outros, que ouvir você falando com tanta propriedade, porque eu sei que você acredita, eu sei que você vive, e a cara de surpresa do Bonetti, que é o nosso amigo Bonetti que estava vendo, e depois ele comentando, pô, cara, eu tenho que aprender com vocês. Cara, isso não tem preço. Eu podia morrer, missão cumprida. Ainda não, porque meus filhos são pequenos. Mas, olha, é isso que a gente deixa de legado, Décio. Sim, é verdade. E assim, esse aqui é um gráfico, um slide, que eu separo o que é para mim o joio e o que é para mim o trigo. Se você está nesse mundo aqui, que entende que cliente é quem paga para a gente, ele é amigo. Mas você tem que demitir cliente também, porque tem cliente que não tem os valores nossos. Se você entende que os seus colaboradores, eles são o que você tem de mais importante e que tem que ser cuidado, assim como você cuida de você, e que você tem que ser alguém cheio, copo cheio de valores, que influencia todo mundo, meu irmão, venha conversar comigo o mais rápido possível. Só que tem uma questão. Você tem que estar verde no Traffic Light. Se você não tiver verde, também não fala. Não, amarelo, vamos pensar. Vermelho, não. E preto, pelo amor de Deus. Atravessa a rua. Atravessa a rua. Tá com Covid. A escolha é nossa, Décio. É isso aí. Copão vazio, verdes e vermelhos. Pretos e vermelhos. E amarelo. E vermelhos. Copão amarelo. Copão metade. Copão do meio. Amarelos. Copão do canto. Verdes. A escolha é tua.
Benício, mas eu sou verde, eu estou aqui há muito tempo e mesmo assim a coisa não está andando. Lembra do começo que eu falei? Será que o teu business ainda existe? Será que o teu business ainda está de pé, amigo? Tenha sinceridade, sabe? Olhe no espelho de verdade, faça essa reflexão. Isso é um bom momento de recomeçar tudo de novo. Entenda como jornada feita, não o desespero. Eu queria agora entrar em alguns pontos do que eu acredito ser o cerne para que a gente viva essa filosofia que eu estou falando aqui, e só vou pedir perdão por uma coisa. Olha aqui o filme, ó. Eu mudei o slide, está no lugar errado. Depois, se você está assistindo e quiser tirar foto, fica à vontade, senão depois pede a apresentação para o... E tem o ato falho também. Você estava falando de piano, mas é bateria, né? É bateria, verdade. Oh, meu Deus. Ato falho total. Faz parte. Este filme, ele irrita. Eu assisti. Você assistiu? Ele irrita, mas é um filme de uma lição tão grande, porque o que está em jogo aqui não é a perfeição. Não é a perfeição. É a disciplina. É a disciplina. E para ser membro do BNI, tem que ter disciplina. Eu não estou falando de rotina. Eu sou o ser que não tenho rotina para nada. Mas eu sou disciplinado com as refeições, sou disciplinado com a atividade física e sou disciplinado com o que eu acredito ser o importante na minha vida. Legal. Agora, rotina, esquece. Não tenho rotina para nada. Legal. Essência das regras do BNI. Essência. Não vou falar de regra, vou falar de essência. Desculpa pelos erros de português, tá? Na verdade, não é erros de português. Quando eu trouxe esse slide de uma apresentação antiga, eu não sei, acho que o meu Office é muito moderno e ele tirou todos os acentos e não volta, dá erro. Então, eu não consegui mexer. Tá. Essa aqui é a filosofia básica, isso aqui vocês sabem, é que nem tabuada. Só cumprir essas 6 contribuições que você já está no verde. Estar presente, alma e corpo. Joga o celular no canto, alma e corpo. Passar referência, só recebe quem dá. Fazer um A1 de qualidade, a gente tem batido em um A1 de qualidade o tempo todo. Unidades de educação, testemunhos e trazer convidados. Não preciso nem falar nada, que isso aqui é regra do BNI. Beabá. Agora, esses pontos aqui eu gosto deles. 6 motivos para promover encontros positivos. Primeiro, um ambiente que foge da negatividade gera profissionais mais motivados. Lembra que eu falei de que quem reclama não dá? Cara, positividade. Mas também não é ficar achando que há um momento de glória, porque o Covid está me deixando pensar sobre a vida. Esquece. Não há romantismo nenhum. O mundo está ao caos. E está desesperador. Desesperador. Mas, diante de um cenário de caos, como que eu lido com isso? Eu estou na caverna ou estou no mosteiro como monge, né? No mínimo tem esperança, né? No mínimo tem esperança. Tem um filme que eu acho o máximo para refletir sobre esse momento, que é A Vida é Bela. Nossa, incrível. Como uma criança passa por todo o terror de um campo de concentração sem ter traumas. La vita è bella, né? No belo italiano, que eu tanto estudei na minha vida. Quais são os pontos? Primeiro, mostre gratidão. Seja grato. Agradeça por coisas que fizeram por você. Uma única palavra, obrigado, pode trazer resultados incríveis. Sem dúvida. Como que você é grato? Cara, retribua. Na proporção do grão de mostarda. Se te fizeram uma coisa boa, faz 10 para o cara. Faz 10 para todos os membros. Você vai perceber que isso volta em quantidades absurdas. Eu sou muito grato ao Vinícius, porque ele despertou em mim um Benício que eu ainda não tinha entendido. E é alguém que deixou de ser sócio há muito tempo, virou irmão mesmo, casou com uma membro do BNI, o maior negócio fechado da história do BNI de Nantes, a Camila Loyola. A Carolina é a irmã dela. Camila Loyola. Hoje ele é pai do Toninho, do Antônio, uma graça. E eu sou grato a ele, porque ele deixou de ser sócio, é irmão. Participe de coordenações. Participe da elite do BNI. Se o BNI é o suprassumo dos empresários, as coordenações são a elite desse suprassumo. Só que não por ego, por poder,
mas porque você quer entregar. Você quer retribuir, você quer fazer coisas boas. E eu sempre digo que 2 comissões, para mim, são as mais importantes. Primeira, de anfitriões, que é ela que recebe os membros. Então, você pode ter gente que é eternamente grato a você durante toda a vida dele do BNI, e depois a mentoria. Para mim, são as 2 mais importantes. Ressalte qualidades. Nós temos dificuldade em ressaltar qualidades sinceras das outras pessoas, porque a nossa tendência é olhar o negativo. O nosso cérebro, a química do nosso cérebro, foi formada e ela é formada por insights negativos. É assim que você preserva a vida. É assim que o nosso cérebro encontrou a forma de preservar a vida. Então, o positivo, ele é quase um esforço contracíclico do cérebro. Se eu não ressalto as qualidades do outro, eu vou cair no outro lado, que é fazer fofoca, falar mal e ver defeito. Prática normal. Elogie verdadeiramente, faça 1 a 1 de confiança, sincero, se entregue, nada de enganar membro, fazer 1 a 1 em café, ir lá e se esconder num cantinho porque tem vergonha de mostrar a sua empresa. Dê feedbacks. Os americanos são ótimos para isso, a gente tem um pouco de dificuldade. Traga impressões de consumo dos membros, quem comprou com você, os clientes que você usou. Cara, não perca oportunidade. Bem, eu falei muito sobre isso já, não vou falar muito, mas balanceie as coisas negativas. Como que é balancear as coisas negativas? Não atrasa nunca, mas nunca. Quando você vai atrasar? Cara, quando você quebrar o pé, quando você bater o carro, quando a tua mulher estiver tendo uma crise de rins, na hora que você for sair. Cara, situações, sabe, absurdamente fora de contexto. Fora isso, não existe atraso. Fofoca. Se você só ouve fofoca, você é um bom ouvinte de fofoca, porque se alguém está fazendo fofoca para você, é porque você gosta. Se você não ouve fofoca, cuidado, porque pode ser você que faça fofoca. Aí é pior. Se alguém veio falar mal de alguma coisa, encaminhe para a liderança, amigo. Só. Você tem que ser um facilitador e não o propagador. As pessoas hoje são propagadoras. Eu gosto de uma frase que eu digo muito nos meus artigos, que as mídias sociais e as redes sociais dão vozes a todos os idiotas. A todos. Um bando de gente vazia que não tem conteúdo algum tem voz nas redes sociais. Então, cuidado com o que você dá vozes, tá? Cuidado. Seja flexível. O que é ser flexível? Olhe as oportunidades que estão ao seu lado. Se eu olho as oportunidades, entendendo que o outro pode ter coisas muito boas, eu não julgo e eu construo coisas novas, até nos meus negócios. Os melhores membros são aqueles que aprendem com a oportunidade, com a experiência dos outros e mudam o negócio deles. Sim. E olham esses outros membros, se tornam realmente amigos deles, no sentido de que, poxa, pessoas que têm valores próximos aos meus são pessoas que eu quero. Faz negócio com esses caras. Tenta criar um negócio novo com esses caras. Como você consegue isso? Não julgando, sendo transparentes e tendo informações claras. Se você quer que o outro seja sincero com você, seja primeiro você sincero com ele. Então, não existe informação que você está pedindo para o outro sem você dar. Eu brigo com o José Maria, se o José Maria estiver assistindo aí, ele vai brigar comigo, porque eu falo isso para ele, sou mega bravo com ele por causa disso, que eu falo, Zé, cadê a relação dos principais clientes dos membros do BNI? Ele levantou a mão, hein? Ele tá aí? Tá. Zé, pode pôr aí. Eu falo para ele, falei, Zé, cadê a relação dos membros, dos principais clientes dos membros? Cara, se você não tá aí, a Camila também tá aí. Nossa, dancei. Já era, cara. Já era. Já entraram aqui na mentoria. Caiu a casa. Caiu a casa. E quem precisar da melhor acupunturista do ABC, pode falar com ela, tá? Se você não abre os seus dados, se você não coloca lá os seus clientes para realmente abrir oportunidades para os membros, por que você quer que os outros façam? Agora, se você não tem clientes para oferecer para o BNI, a pergunta que eu te faço é, o que você está fazendo no BNI? Porque a ficha de inscrição pressupõe que você tenha carteira de clientes e tenha clientes verdadeiros para oferecer.
E olha, o que eu estou falando não é brincadeira. Eu conheço vários membros e conheci vários membros que não tinham clientes. Não tinha. E aí, de verdade, aí é responsabilidade do presidente, do vice-presidente, do tesoureiro colocar esse membro para dentro. Para mim, é um caçador. Não tem cliente, não tem nada e quer entrar para o BNI? Não dá, pessoal. Não dá. Saiba dar um passo por vez. Apesar do BNI, para mim, de verdade, ser um elevador em termos de crescimento de conhecimento, é um passo por vez. Porque senão você estoura os outros. Porque a gente chega com tanta energia e eu, confesso, eu fui responsável por muitas vezes deixar membros à beira de um estado de enlouquecimento completo. Eu lembro do Marcos Miúcio uma vez que ele falou para mim assim, ele falou, Benício, eu não consigo ficar muito perto de você por muito tempo, porque você me enlouquece com tanta coisa que você faz e fala. Ele falou, cara, e a Are, né, a esposa dele, a Arielle, uma vez falou para mim assim, falou, Benício, o Marco fica doente quando ele fica 2, 3 dias com você assim, trabalhando direto. Ele não dorme, ele fala, minha cabeça não desliga, o Benício me enlouquece. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tem que tomar ter essa devida noção de quem nós somos e do que queremos. O que queremos estava muito claro para mim, só que a minha velocidade não dá para ser replicada para todo mundo. A gente infarta as pessoas. Aí, qual que é a melhor coisa? Vamos criar várias áreas de atuação, porque aí eu vou drenando energia para cada um dos lados. Olha que delícia. É só a gente se conhecer. Autoconhecimento. Acesse mentores. Nossa, que ativo que nós temos de mentores dentro do BNI. Que ativo. Como eu já falei, 1 a 1 e esteja presente. Último ponto, e aí eu quero entrar em 3 jornadinhas para a gente tentar fechar as 8 aqui para abrir para pergunta. Ajude a sua equipe. Como que você ajuda a sua equipe? Cara, givers game na veia. Mas, acima de tudo, seja quem faz. Seja quem faz. Eu lembro sempre do meu querido mestre Hiroaki, do Dinâmico. O Hiroaki deve de ter uns 180 anos de idade, não é possível. Porque ele tem uma sabedoria que não é uma vida só, não. E ele ainda joga bola. O cara tem, sei lá, seus 80 anos e ainda joga bola. Pelo amor de Deus. O Hiro Outro dia ele entrou numa live minha e dali a pouco ele começa a tocar pergunta na live. Eu falo, Hiro do céu. Falei na live, você ainda está antenado nesse assunto que eu estou falando? Ele falou, Benício, mas eu tenho que aprender. Tá brincando, o Hiro Só que o Hiro, com os seus 80 anos e também uns 7 anos de dinâmico, ele arruma todo final de reunião as cadeiras. E ele chega cedo para arrumar as mesas. E ele organiza os crachás nas mesas. E ele conversa com todo mundo. O que é isso? É givers game, givers game, givers game. Não adianta você vir falar para mim que o BNI não está bacana, porque é o teu comportamento que gera uma cadeia de estar realmente valendo a pena estar ali. Eu só consigo entender uma presença de fato quando eu faço tudo aquilo que tem que fazer por um tempo que seja perceptível para os outros. Mas não porque eu estou fazendo isso para ser perceptível para os outros, para gerar autoridade. Para gerar autoridade. A autoridade não é abrir um negócio e fazer uma venda. A autoridade é ficar vivo e inteiro nesse mercado que é difícil, que é o Brasil, por 25 anos. Sim. 25 anos a Ravel que a gente fundou. E aqui eu queria passar por esse slide aqui e depois, numa brincadeira rápida aqui, talvez mais 10 minutos. Esse slide aqui, ele sintetiza um pouco do que é a minha vida em termos de empreender, né? Na ponta está o Vinícius Lúcio. Nessa foto nós estamos no campus do Google, em São Paulo. Do meu lado de preto está o querido Paulo Tenório, lá de Alagoas. Esse cara se nega a deixar o estado de Alagoas para construir um negócio que gera emprego para um monte de gente. Ele é dono de uma empresa chamada Tracto. Eu sou investidor nela desde o início. Prazer imenso de estar com esse cara. E do outro lado, o mais fortinho é o Marcos Túlio, um empreendedor de Goiás, que eu ajudei a trazer ele para São Paulo, numa startup chamada Easy Crédito. Esses 3 caras, eles ilustram o que eu acredito ser talvez o meu melhor potencial: conectar gente, estar com pessoas que têm valores próximos, que têm propósitos claros, que querem transformar o mundo pelo empreendedorismo.
Mas como que eu acredito no empreendedorismo? Eu acredito apenas nos empreendedores que já sofreram. Se eu disser para vocês que a minha jornada é de glória, eu vou estar contando uma mentira gigantesca. Gigantesca. Nesse momento de crise mesmo que a gente está vivendo, a gente está tendo que se reinventar em várias coisas. E eu brinco falando que eu faço, para as minhas empresas e para as coisas que eu acredito, eu faço absolutamente tudo. E eu estou num desafio, o Zé Maria vai saber, eu estou num desafio com a minha equipe comercial da Ravel em fazermos uma série de movimentos mais radicais, né? E semana passada eu estava conversando com o Nelson, que é o meu sócio que fundou a Ravel, e falei para ele, Nelson, eu vou voltar back to the game no comercial da Ravel. Eu vou voltar a vender lá algumas coisas para mostrar para esse povo o que eu estou falando. Não tenho muito tempo para fazer um negócio desse, mas eu fiz umas brincadeiras lá e vendi um contrato e fechei um cliente em 3 dias. Agora há pouco, eu botei no grupo do comercial, meu Deus, eu fiz uma zona no grupo do comercial e falei, pessoal, vender sozinho nunca, com vocês. Mas olha, é possível. É possível em qualquer crise a gente fazer a coisa acontecer. Claro, mas o que é isso? É ter sofrido, pessoal. Só quem sofreu, só quem quebrou, só quem voltou do zero, só quem reconstruiu o negócio, só quem perdeu gente que amava. É só assim que a gente dá valor à vida. Não tem glória sem sufoco. Não tem. Eu duvido que algum membro do BNI que está aqui nasceu em berços esplêndidos e não precisa trabalhar nenhum dia. Duvido. Tem uma coisa, caminhando aqui para o nosso fim, e aí a gente abre para perguntas, que é o seguinte. Sofrer é uma coisa, viver no sofrimento é outra. Sofrer é aprendizado. Isso é importante. Eu acredito nesses empreendedores, mas só que eles têm que me mostrar números. Eu sou um homem de fé, eu acredito em Deus demais. Mas se não tiver números e dados e fatos, é mentira. Olha, Benício, a minha empresa é boa pra caramba. Vai, me dá a sua planilha, a sua DRE. Quero ver a guia de imposto pago, quero ver os funcionários registrados, quero ver tudo. Não, que nada. Eu não pago imposto e não tenho funcionário registrado, senão eu não fico de pé. Então, meu amigo, vai para aquele lugar, porque isso não serve para mim. Dados e fatos. Não tem brincadeira. Empreender não é engraçado. Empreender não é brincadeira para quem não sabe levar as coisas a sério. Sócio é coisa muito séria. Sócio requer transparência, sócio requer valores, sócio requer sinergia, contato diário, desenvolvimento. Isso aqui é dados e fatos. Qualquer uma das empresas que eu tenho, pode perguntar, tenho jornadas incríveis, eu estou envolvido. Estou envolvido de corpo e alma. Benício, onde você arruma tempo para tudo? Disciplina. Disciplina. Aqui na frente tem alguns slides, aí eu tenho um sonho, vou passar aqui rapidinho por esses slides, e aí a gente abre para pergunta. Tá, essa data está errada, a Ravel fez 24 anos esse mês de abril. Aqui está uma foto da equipe da Ravel, na verdade, só uma amostra, né? Nós somos em 50 colaboradores hoje. Não demitimos ninguém nesse período de pandemia, estamos firmes e fortes. É uma equipe que eu tenho orgulho, fundei essa empresa com o Nelson, meu sócio de vida, esse careca aqui no canto, está do meu lado. Irmão de jornada, irmão de existência. E a Ravel é um pilar, é a nossa mãe. É a empresa que a gente construiu com todo o nosso carinho e amor, que vive os nossos valores. A Ravel está lá em Diadema, está lá firme e forte, estamos passando por um baita momento de reinvenção, mais um. Trabalhar em tecnologia no Brasil em 24 anos é se reinventar umas 8 vezes. E foi isso mesmo. Sim, e só para dizer como não tem glória, essa empresa nasceu de buscar computador no Paraguai e ser preso na Ponte da Amizade, com Muamba, e começar do zero como todo mundo começa. Ela nasce desse jeito. Então, não tem... Benício, mas você não falou que tem que pagar imposto? Pagava quando chegava no Brasil e emitia nota. Mas não tinha tecnologia no Brasil. Santo Paraguai. Se não fosse Paraguai, a gente não tinha tecnologia. Só que depois a abertura econômica do Collor mudou tudo. Reclamam do Collor, mas ele foi um dos caras mais importantes aí nos últimos anos. Mas a Ravel dá uma palestra inteira de umas 3 horas. A Incandescente, a gente falou um pouco dela. A Incandescente abre essa
essa nossa jornada com criação de empresas a partir do BNI. Palestras e conteúdo. Palestras e conteúdo, eu tenho a grata oportunidade de estar perto de 2 membros do BNI. Uma que o Décio, com certeza, sente uma falta danada aí na sua liderança, a Adriana Nogueira. Sim. Adriana Nogueira, uma querida que conheci dentro do BNI, veio trabalhar conosco, literalmente entregou a sua vida pelo Palestras e Conteúdo. A Adriana vive do Palestras e Conteúdo 100%. É uma pessoa querida demais. Palestra de Conteúdo é uma empresa que nos leva para falar para o Brasil inteiro e gera conteúdos. Esse ano a gente lança um livro pelo Palestras e Conteúdo sobre inovação. No Palestras e Conteúdo eu tenho o Hugo Santos, que é ex-membro do BNI pela Solid Corp também. Era membro do finado BNI Diamante, né? Um dos melhores coordenadores de educação que eu vi até hoje. Então, as palestras dele é tremendas. Né? Hugo Santos é uma autoridade. E o meu querido Marcos Batista, que eu conheci através do ITESCS, porque o ITESCS me colocou no BNI. Não foi outro. Uhum. Então, ao contrário, né? O BNI me colocou no ITESCS. Sim. Então, essa jornada. Dessa jornada de ITESCS, BNI, ITESCS, fui e criei a Atlantic Hub. A Atlantic Hub é uma empresa em Portugal, que já existe há 5 anos. É uma empresa que ajuda empresas brasileiras a internacionalizarem negócio. Essa empresa fica no Chiado, em Lisboa. Tem um sócio que toca a operação lá. Nenhuma das empresas eu sou o CEO, nenhuma. É uma característica minha de liderança. Eu não sou o sponsor dessa empresa para nada. Tem um líder, um CEO que toca essa operação. Eu estou por trás, ou seja, não é o ego que vai me fazer chegar lá em cima das empresas. Não é isso que está em questão. Não é. A Atlantic Hub se desdobrou numa empresa de investimento em startups chamada Core Angels, que tem sede em Portugal também, e uma rede de pizzaria lá em Lisboa. Da Atlantic Hub, não tem um próximo slide, tem uma empresa chamada Conexão Europa, que é a estrutura grande da Atlantic Hub para Portugal, Itália, Espanha, França e Inglaterra. Essa tem o Conexão Europa tem 8 sócios. O Conexão Europa, 8 sócios. A Atlantic Hub são 3. Inclusive, da Atlantic Hub, o Thiago Matsumoto, que era da Lacerda no Breaks, é meu sócio. Sim. Então, mais um membro do BNI. Tem 3, então são 11. Eu tenho mais... os sócios da pizzaria eu nem vou contar, e nem da Core Angels, porque é muita gente, mas aí não vou entrar neles. Eu tenho na Ravel o Nelson, então já deu 12, 13. Mais o Vinícius, 14. Mais 3 no Palestras do Conteúdo, 17. Só que quando a gente olha alguns negócios que nós estamos inseridos como sócios, dão 22 sócios. 22 mentes, 22 líderes, 22 pessoas exponenciais que a gente lida o tempo todo. Que são cada um deles melhores que eu em N situações. Legal. Muitos ex-BNI. Muitos. E aqui tem uma dinâmica para a gente entrar para as perguntas, que é o seguinte. Como que a gente cria negócios realmente inovadores? Primeiro, aceitar o que está em jogo entre impostos, colaboradores, bem-estar das pessoas. Mas cuidado com regras. Normalmente, as regras ou as leis que ditam aquele negócio, elas já engessam de origem. Então, não é possível criar algo exponencial diante daquele enlace ali de regras. Às vezes, criar um negócio é beirar a ilegalidade. Beirar, não ser ilegal. Iniciar um negócio que nem eu iniciei a Ravel era buscar coisa no Paraguai, não era legal. Nesse caso, nem era legal. Mas você tem que pagar o risco. Agora, qual o período que você vai fazer isso? É 1 mês? É 2 meses? Amigo, você tem que deixar clara a tua jornada e o que você quer. Quando eu entendo essa lógica, eu crio negócios que eu chamo de disruptivos. Então, a Atlantic Hub é uma empresa disruptiva. No seu core de produtos, tem produtos que, inclusive, é uma empresa de inovação. Não é uma empresa que internacionaliza negócios. Ela trabalha com inovação. Esse é o core dela. A Benícia, a Ravel tem negócios disruptivos. A gente cria negócios e novos produtos o tempo todo. E eu tenho técnicos lá que são técnicos que mais disruptivo que eles eu não conheço. Então, esse mindset é o mindset que você tem que alastrar pela equipe.
Você tem que alastrar pelas pessoas que você está envolvido. Porque só assim você constrói realmente times vencedores.